Oi pessoal, então vamos hoje começar o nosso passo a passo do seminole. Bom, para começar, antes que vocês estranhem alguma coisa, eu vou lembrar vocês que na chamada que eu fiz para o seminole, eu tinha comentado com vocês que eu iria fazer esse tecidinho, usar esse tecidinho de florzinha junto com esse tecidinho bege, lembra? O poazinho bege. Mas eu achei que o bege ia morrer muito aqui também na cortininha branca. Por isso eu mudei o tecido. Ao invés do bege, eu usei esse tom de vermelho, que eu achei que ficou assim, mais, por ser mais vivo. Eu acho que no caso do seminole, ele precisa de cores assim mais fortes para que ele apareça o desenho, né? O desenho, o trabalho que a gente vai fazer no seminole. Então eu resolvi trocar. Foi assim proposital, eu nem mudei nada no vídeo, justamente para mostrar isso para vocês, que ao longo do trabalho no patchwork existe isso e a gente pode se permitir mudar de acordo com que o trabalho vai, com o andamento do trabalho. O trabalho vai caminhando, vai andando e você vai vendo aqueles pontos que você tá achando que não tá bom, você pode ir mudando. Por exemplo, aqui no caso eu já mudei o tecido. Se você vê que ao longo do trabalho não tá ficando bom, você tem que se permitir também desmanchar, fazer de novo. Tudo isso faz parte do patchwork, tá bom? Então vamos agora ao passo a passo. Bom, pra gente fazer esse desenhozinho do seminole que eu vou fazer com vocês, ele vai ficar uma tira assim, que eu vou colocar de barrado da cortininha, e essa tirinha vai parecer uns coraçõezinhos. O desenho que eu vou fazer de seminole vai parecer uns coraçõezinhos. É uma gracinha o desenho. Então, para isso, a gente vai precisar começar assim. Com tiras, vocês vão cortar tiras de tecido. Escolham 2 tecidos, um claro, um escuro. Um mais claro, um mais escuro. Pode ser floral, pode ser xadrez, pode ser os 2 lisos, mas desde que um seja uma tonalidade mais clara, o outro mais escuro. Aí vocês vão cortar tiras ao longo de todo o comprimento do tecido. E as tiras vão medir 4 centímetros, tanto a tira do mais claro quanto do mais escuro. As tiras de 4 centímetros ao longo de todo o tecido. Aí depois que você tiver essas tiras, você vai emendar as tiras dessa forma. Então, o seminole também ele precisa assim de uma certa organização para que você faça ele sem erro. Não corra o risco de errar ou de se confundir na hora de costurar. Então, a gente costuma separar em 2 blocos. Foi o que eu fiz aqui, já deixei prontinho para vocês. No primeiro bloco, eu coloquei bloco A. Então, no bloco A, você vai costurar as tiras nessa sequência aqui. Então, é uma tira do tecido claro, 2 tiras em seguida do tecido escuro e depois mais uma tira do tecido claro. Então, claro, escuro, escuro, claro. Esse é o bloco A. Aí depois que isso aqui estiver pronto, vocês passam para o bloquinho B. O bloco B é uma tira clara, uma tira escura, 2 tiras claras em sequência. 2 tiras claras unidas uma à outra. Então vamos ver de novo. Primeiro bloco, uma clara, 2 escuras, uma clara. Bloco B, uma clara, uma escura, 2 claras. Aí depois que você tiver com os 2 bloquinhos prontos, aí a gente começa a cortar. Antes disso, da gente passar para os cortes,
eu gostaria também de fazer uma observaçãozinha para vocês. É uma dica muito importante no patchwork. Na hora que a gente costurar as tiras, as costuras a gente deve jogar sempre para um lado do trabalho. No patchwork não existe a gente abrir as costuras como numa costura de roupa. No patchwork sempre ela vai cair para um lado, ou para um tecido ou para o outro, em relação à costura. Então, existe uma regra do patchwork que sugere pra gente de que as costuras sejam sempre viradas para o lado do tecido mais escuro. Isso porque quando a gente corta assim, faz blocos muito picados, por exemplo, muitos triângulos, retângulos, quando pica muito para fazer um bloco do patchwork, a gente corre o risco da costura aparecer, se ela estiver virada para o lado do tecido mais claro, a gente corre o risco de aparecer do lado direito a sombra da costura no lado de trás, o que deixa o trabalho muito feio, um acabamento muito feio no trabalho, sem contar que às vezes até faz assim uns grumozinhos, umas bolinhas, se você não tiver uma disciplina, se não tiver uma sequência de tombar as costuras sempre do lado certo. Então isso é uma regra. Sempre que você puder, você vira a costura na hora de passar, você vira a costura para o lado do tecido mais escuro. Então foi o que eu fiz aqui nesse lado da pecinha. Olha, vocês podem ver o lado claro, olha, a costura tá pro lado virada para o lado do tecido escuro, a pecinha clara com a costura virada para o tecido escuro. Essa aqui a mesma coisa, olha, eu virei ao passar, eu virei para o tecido escuro. Nessa aqui a mesma coisa, o tecido claro virou a costura para o tecido escuro. Olha, não sei se tá dando para ver, mas foi isso que eu fiz, tá? Então as duas pecinhas estão prontas agora para a gente começar a cortar. Então eu vou esperar vocês chegarem nesse ponto aqui do trabalho e daí a gente continua mostrando como vai costurar as tirinhas de seminole, partindo dessas tiras aqui, bloco A e bloco B, tá bom? Até daqui a pouquinho então. Com as pecinhas já cortadas, todas as pecinhas cortadas com 4 centímetros. Conta 4 centímetros, corta, 4 centímetros, corta. Feito isso, tanto na peça de bloco A, como na tira que a gente tinha de bloco B, tá? Então a gente precisa fazer essa organização aqui para a gente não se perder. Tá bom? E agora eu vou ensinar vocês como que a gente vai colocar essas pecinhas para fazer o desenho de coraçõezinhos do seminole e como que a gente vai costurar, tá bom? Então, atenção, que esse que é a parte mais importante aqui do seminole, tá bom? É essa, como costurar, como colocar à disposição dos bloquinhos. Então a gente vai pegar intercalando uma pecinha do bloco A, uma pecinha do bloco B. A gente vai fazendo isso, escolhendo assim e colocando primeiro aqui antes de costurar, montando primeiro antes de costurar. Então vamos lá. Então a gente pega primeiro uma pecinha do bloco A, coloca aqui, tá? Agora uma pecinha do bloco B, eu vou virar ela aqui para o meu lado, com as duas tirinhas claras, sempre para o lado de baixo. Aí, ao invés de eu colocar assim as duas, uma paralela à outra e costurar,
o que o seminole faz? Ele pede para que a gente abaixe um degrau. Então vocês veem que aqui, olha, é o ponto onde tem a divisão. Deixa eu mostrar com a tesoura aqui que eu acho que fica melhor. A divisão entre as duas cores, não é? A costura. Então essa costura vai ter que estar coincidindo com essa aqui. Então o que você vai fazer? Você vai abaixar essa pecinha até essa costura aqui chegar e encontrar com essa aqui. Aí você vai me dizer, Maria Rita, mas tá sobrando aqui, ó, um pedaço. É natural que sobre, porque é a margem de costura quando você for costurar com essa, tá? Então esse espacinho aqui tá certinho. Se você vê que tem esse espacinho aqui e que aqui as duas costuras coincidem, então tá certinho. Aqui também, olha, elas estão coincidindo, então tá tudo certo, tá? A, B. Então agora vamos para A de novo. Então a A, ao invés dela ficar aqui, você vai descer mais um degrauzinho, porque é isso que é o seminole, é costurar em escadinha. Essa é a característica do seminole. Então vamos lá, desce um degrauzinho, olha, e essa costura aqui, olha, essa costura aqui coincide com essa aqui. Agora vamos pegar o B. O B, ao invés de ficar aqui assim, os dois iguais, não, é essa costura, eu vou ter que descer aqui. Então vamos lá, desci um degrau. Olha, tá dando para vocês perceberem como é que é? Então essa costura aqui primeira vai coincidir com a segunda desse aqui. Agora vamos pegar o A de novo. O A vai ficar aqui? Não, ele tem que, essa costurinha tem que descer aqui. Então desce um degrauzinho, junta, coincide as costuras e deixa ele aqui. Agora vamos pegar o B. O B vai ficar aqui? Também não, vai descer também mais uma costurinha, um degrauzinho, olha, coincidir essa costura com essa aqui. E assim, aqui acabou a minha placa, mas acho que já deu para vocês entenderem como que a gente tem que fazer. É sempre fazendo um degrau. Um fica sempre um pouquinho, um bloquinho, um quadradinho abaixo do outro. Sempre assim. E você faz a tira do tamanho que você quiser, o comprimento de tira que você quiser. Desde que você vá fazendo assim, costurando as pecinhas, sempre descendo um degrauzinho. Entenderam? Esse é o segredinho do seminole. É gostoso, não é? É muito legal de fazer, é um joguinho e a gente se diverte e ao mesmo tempo faz um desenho que é uma gracinha. Então vamos ver, aqui na hora de costurar, o que a gente vai fazer é isso, olha, unir um com o outro, com eles nessa posição aqui que a gente escolheu. E tomar bastante cuidado, olha, para que as costuras estejam bem certinhas, coincidindo aqui, olha, bem certinho. Essa com essa com essa. Olha, não sei se dá para vocês verem, mas as costuras estão bem coincidindo. Quando tiver bem certinha, se você quiser, você pode até prender aqui, colocar um alfinete para ter uma segurança. E vocês vão costurar assim mesmo, olha, ele começando aqui em cima, o outro mais aqui embaixo. Mas é esse o certo, com as costuras assim, ó, viradas sempre para o lado mais escuro. Acompanha as costuras, respeita para onde foi virado a costura quando passou. Verifica se está tudo bem coincidindo as costurinhas e passa a costura daqui até aqui, né? Ou até onde vai os tecidos, tá bom? Aí você abre, depois de costurado, abre aqui, passa. Aí vira ele de novo como ele estava, né? Naquela posição que a gente estava escolhendo, olha.
O que você se certifica de que posição você tá são esses dois claros aqui embaixo. Eles têm que estar sempre virados para você, tá? Então aqui você sabe que você tá olhando o seminole do seu lado. Você tá olhando para ele do lado certo, tá? Aí você passa, costura mais um, aqui olha, desce um, vira e costura aqui, certificando-se se as costuras estão coincidindo aqui, aqui, costura, abre, depois de costurado, abre a costura com ferro, pega o próximo, sempre intercalando, não vai esquecer, um A, um B, um A, um B, e aí você vai fazendo do tamanho que você quiser. Eu vou costurar os meus, depois eu vou mostrar para vocês ele prontinho e aí a gente vai dar uma olhadinha e começar a ver o desenho que a gente formou. Depois de costurado é que a gente consegue ver melhor, tá bom? Eu vou costurar então ao tamanho que for suficiente para fazer o barradinho da minha cortina. Aí eu mostro para vocês como é que ficou. Até daqui a pouco então. Voltando então agora com a minha pecinha de seminole pronta, no tamanho já que eu vou usar na cortininha. Olha como é que ela ficou. Olha, vou passando aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá vendo? E aqui, deixa eu virar agora pro lado de vocês. Vocês podem ver que o que a gente fez, o desenho que a gente fez, foram coraçõezinhos. Olha, todos esses vermelhos são coraçõezinhos. Dá para perceber agora o desenho que a gente fez? Então, esse é um tipo de seminole. Existem vários tipos, várias sugestões, sempre fazendo aquele passo a passo, aquela técnica parecida, onde escorrega um e costura, escorrega mais um, costura. É bem legal, né? Então, eu queria também aproveitar e contar para vocês, eu acho que a história anda muito junto com a técnica do patchwork. Então, sempre que eu sei de onde originou aquela técnica, eu gosto assim de citar, eu gosto de contar o quanto eu sei sobre aquilo. Os seminoles, a técnica do seminole origina-se de uma tribo de índios americanos, os seminoles. São aqueles índios que usavam roupas assim, a gente até vê em filmes às vezes, ou fotos, a gente já viu, roupas, umas calças compridas com uma túnica em cima meio franjada, uma roupa assim meio bege, cinza, e eles tinham assim na frente da vestimenta deles, tipo uma echarpe, ou mesmo trabalhado no tecido da túnica, da roupa, um desenho assim bem colorido, geralmente com vermelho, com azul, amarelo, fazendo desenhos assim. Eles faziam esses desenhos e a técnica do patchwork é originária dessa tribo dos seminoles. Por isso, então, a técnica também chama seminole. Legal, né? Então, e como dá para fazer tiras compridas usando essa técnica, dá também para a gente fazer uma infinidade de coisas, de acessórios para nossa casa. Tipo barrados em pano de prato, em cortinas, fazer barrados, viras de lençol, uns detalhes em fronhas, dá para fazer o bandô da cortina, bolsas, uma porção de coisas, né? Então é questão de imaginar mesmo, sonhar e fazer, tá bom? Agora então eu vou ensinar vocês como a gente faz o arremate dele, porque vocês viram que agora sobraram esses biquinhos da tampa aqui em cima como embaixo. Então eu vou ensinar para vocês como a gente faz esse arremate. Bom, o arremate é o seguinte, você vai cortar uma tira de um dos tecidos. Eu geralmente, como eu não quero dar um destaque à tira que vai passar aqui arrematando,
Então eu fiz a tira do mesmo tecido que eu tenho aqui, fazendo o final, o acabamento do meu trabalho. Agora, se eu quisesse fazer um destaque, fazer uma tirinha, um vivo mesmo aqui arrematando, eu faria talvez na cor vermelha para fazer esse contraste com esse tecido aqui. Mas não é o caso na minha cortininha. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tira, vocês vão cortar também todo o comprimento do tecido, mais uma tira de 4 centímetros de largura, igual à medida que vocês usaram aqui para fazer o seminole. Aí nós vamos colocar a tirinha aqui, olha, bem nessa, onde forma o biquinho, tá vendo? A gente vai colocar a tirinha bem aqui, ó, fazendo assim olha, fechando os biquinhos, tá dando pra ver? É aqui que a gente vai posicionar a nossa tirinha, ó, fechando os biquinhos. Aí você prende, passa uma costurinha aqui, você depois pode dispensar esses biquinhos, cortar, mas isso a gente vai fazer depois. Então eu vou posicionar a minha tirinha aqui, vou fazer essa costura ao longo de todo o meu trabalho de seminole até o final. Eu já medi na cortininha, é esse o tamanho de peça que eu vou precisar. Então aí eu vou fazer o acabamentozinho com essa tirinha de 4 centímetros. Vou costurar e depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. A gente vai fazer o mesmo processo, tanto aqui como na parte de cima, tá bom? Eu volto já. Voltamos então, agora com a pecinha já costurada, as duas barras de 4 centímetros, uma de cada lado, ao longo de toda a pecinha, tá? Então, deixa eu colocar mais pra cá, que dá pra ver melhor. Bom, aí o que eu fiz? Eu passei a costura, depois eu passei a ferro abrindo a costura, tanto de cima quanto de baixo. Aí depois, quando já tiver tudo terminado, essa parte, eu fiz o seguinte, eu fui cortando, olha, já cortei um pedacinho e deixei um tanto aqui para cortar durante o vídeo, para vocês verem o que eu corto. Eu vou cortando esse excesso que ficou aqui, que são esses triangulinhos, olha, que sobraram, dá pra ver? Então, esses aqui eu venho, olha, com a tesoura mesmo e vou cortando um por um, tomando muito cuidado para não cortar a costura aqui onde une o nosso trabalho, tá? Então eu vou cortando ao longo de toda a pecinha esses triângulos que ficaram com excesso mesmo, não preciso mais deles, né? Bom, isso então eu vou continuar fazendo aqui depois. Era só para mostrar para vocês como é que eu fiz. Aí eu já coloquei então o seminole em cima da minha cortina. Essa aqui é a minha cortininha. Eu já coloquei e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse acabamento. Vou fazer agora esse acabamento. Bom, como eu falei para vocês, eu coloquei as duas tiras, passei abrindo as costuras, né? E depois, primeiro eu coloco uma, depois a outra de cima ou vice-versa, mas assim as duas paralelas. E depois, por último, eu faço uma costura assim e coloco uma tira aqui, fechando os lados. A mesma coisa, olha, que eu fiz. É uma tira também, é o resto da tira, olha, de 4 centímetros, tá vendo? Eu coloquei costurando aqui, olha, pegando uma partinha do coração. Quando a gente vê que, deixa eu mostrar desse lado aqui pra vocês, que não tá ainda acabado, ó. Então vocês veem que como a gente costurou assim, tudo enviesado, ele fica aqui faltando um pedaço. Então a gente vai ter que cortar aqui, olha, costurar, né, a tirinha que vai fechar aqui a lateral, aqui. Pegando então o final dos tecidos aqui e pegando uma parte do coraçãozinho, vai ficar
perdida, tá? Então o seminole, na verdade, ele começa assim, ó, com metade do desenho, porque a gente fez ele enviesado, então não tem um outro jeito, a não ser que a pessoa queira e coloque um triângulo aqui, mas eu acho que daí o trabalho também não fica muito bom. Eu prefiro começar com metade do desenho sempre. Então daí, por último, depois de colocar as duas pecinhas aqui, as duas tiras paralelas aqui, a gente vem com um pedacinho do tecido restante e coloca aqui, fazendo então as duas laterais aqui do trabalho, tá? Então, aí eu fui colocando já aqui na minha cortininha para vocês verem como é que vai ficar. Então, eu ajusto aqui, é como a gente faz num pano de prato, numa outra pecinha, uma toalha, né? Então, eu dobrei o tecido, essa tirinha, dobrei, coloquei um alfinete, segurando já aqui na costura da cortininha, e depois eu faço primeiro o lado aqui de baixo, do barrado. Por quê? Porque aqui vai ficar bem justinho, ele tem que estar bem aqui na base do tecido da cortina. Então aí eu fui arrumando, ó, bem direitinho assim. Essa dobra, tanto desse lado como desse, eu vou fazer desse aqui para vocês conseguirem ver melhor. Olha, a gente faz o seguinte, a gente dobra para dentro, mas dobra assim um pouquinho maior do que essa costura que a gente passou aqui. Para depois, olha, a gente dobra mais ou menos assim, tá vendo? Olha, um pouquinho maior que a costura. E aí, quando a gente posicionar aqui, depois nós vamos, para fechar isso aqui, a gente passa uma costura bem quentezinha aqui a essa costura que a gente tem aqui, olha, entre o nosso trabalho de seminole e essa tira. A costura vai passar bem aqui assim, ó, fechando, bem quentinho, o mais quente que a gente conseguir fazer, bem próximo aqui mesmo dessa divisão dos tecidos. Que fica assim bem sutil, a gente quase não percebe que ali tem uma costurinha. Com uma linha bem parecida também, bem, aqui no meu caso, poderia fazer colocar uma linha bege, ia ficar bem discreta, bem bonitinho. E então aí a gente passa, dobrando assim, olha, a beirada para dentro, um pouquinho maior que a costura, pegando mais do que a costura. A gente passa a ferro e depois posiciona aqui o nosso trabalhinho. Vai prendendo com o alfinete e vai fazendo isso ao longo de toda a pecinha que a gente for fazer, tá bom? Tanto em cima como embaixo, a mesma coisa. Agora, aqui também queria contar para vocês como um detalhe a mais. Isso aqui é o que a gente tem que fazer com o seminole. O seminole sempre tem que acabar com essa beiradinha, fazendo assim uma bordazinha, um vivozinho, e tanto aqui nas laterais como também nos dois lados, aqui nas duas extremidades. Ele termina sempre assim. É uma faixa mesmo que a gente faz de trabalho e depois a gente pode colocar em qualquer outra peça que a gente for decorar, tá? Agora, eu aqui também queria contar como uma sugestão assim para vocês, uma coisinha que eu tô pensando de fazer. Como eu adoro os detalhes, vocês já perceberam, então eu tenho essa peça aqui, olha, de um entremeio de renda bege. E eu tava pensando de usar, eu vou fazer um arrematezinho assim, olha, eu vou fazer um detalhe aqui embaixo. Porque a minha cortininha não é exatamente assim chapada, ela não é esticadinha. Ela tem um onduladinho, mesmo tendo trabalho. Dá pra ver o trabalho, dá pra ver os coraçõezinhos, só que ainda ela tem aquela caidinha, assim, aquele movimento da cortina, aquelas ondinhas. Então, para ficar mais charmosinho, mais enfeitadinho, como eu gosto, eu vou, na hora que eu for costurar aqui, fechando esse vivozinho, esse detalhezinho que a gente coloca do arremate, aqui embaixo eu vou colocar também esse pedacinho de entremeio
e vou costurar junto. Eu acho que vai ficar bem bonitinho, vai ficar assim um acabamento bem charmosinho. Aí vou colocar também aqui em cima, olha, próximo ao local onde passa o ferrinho assim da cortina, né, que segura a cortina. Então, por que eu tô pensando em fazer isso? Eu vou colocar aqui também, porque o meu trabalho na verdade ficou bege, mas a cortininha é branca. Então, é uma sugestão minha, para chamar o tom de bege lá para cima também, para não ficar uma coisa dividida, aqui branco, aqui bege, né? Então, eu chamei o bege lá para cima também. Então, eu vou colocar um detalhezinho aqui também, aqui vai ficar toda franzida a cortininha, mas vai ficar esse tomzinho bege aqui em cima, o que faz combinar, ó, todo, virar uma combinação total e não uma coisa assim tão destacada, um lado tão branco, um lado tão bege, tá? Essa é uma sugestão minha e aí vocês façam os seus trabalhos assim usando a sua imaginação, o seu bom gosto, o que você gosta, o que você gostaria de fazer. Mas enfeitem bastante assim, coloquem botõezinhos, uns fuxiquinhos, alguma coisinha assim, isso é o patchwork. Ele permite que a gente enfeite ele cada vez mais, ou faça uns desenhos, uns quilts. Na verdade, o seminole não cabe muito quilt nele, porque ele é uma faixa mesmo, só que a gente faz. Mas dá para enfeitar de outras formas. Eu espero que vocês tenham gostado da técnica de seminole. Esse é só o começo, porque o seminole tem uma infinidade de formas de fazer, uma com mais efeito, mais bonito que a outra, sempre assim tendendo ao colorido, a chamar atenção com aquela faixa, com aquele pedaço de tecido trabalhado. A gente pode até fazer outros tipos de seminoles depois com o tempo também e fazendo assim uma variação deles. É muito bonita essa técnica. A história do seminole é muito bonita também. Se vocês puderem dar uma olhadinha na internet, procure como índios seminoles ou seminole no patchwork, coisas assim. Procura no Google e vocês vão ver. É uma história muito bonita e data assim do século XVIII. É uma coisa antiga, mas que remete aos tempos atuais e é muito bonito.